Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui na Igreja Evangélica Congregacional CAB, onde iremos passar alguns momentos e, em virtude das chuvas, não teremos um bom número de irmãos, mas nem por isso deixaremos de prestar um culto a Deus. E nós iremos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, onde estaremos lendo os versículos de 1 a 20. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 20, onde passaremos a ler a partir deste momento. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu ser o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo,
antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus aplique essas verdades em nossos corações. Iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, pelas chuvas, pela saúde, pela igreja, pelas nossas autoridades, pelas igrejas de um modo geral, por aqueles que tanto carecem da graça e da misericórdia de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, tem sido derramada sobre a nossa vida. Obrigado, meu Pai, pela leitura da tua palavra, assim como tu queres, ó Deus, que pratiquemos o amor, não, ó Deus, de praticarmos de forma teórica, mas que seja uma prática constante na nossa vida, amando uns aos outros, porque isso é um mandamento determinado por ti, meu Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta comunidade, as crianças da escola bíblica dominical, professores, todos aqueles, ó Deus, que direto ou indiretamente escutavam a tua palavra através desse serviço de som, que tu esteja adentrando nesses lares, transformando vidas, curando as enfermidades e restaurando a saúde, Senhor, daqueles que carecem da tua misericórdia. Fica conosco nos momentos que passaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como nós já anunciamos, o número é reduzido em virtude das chuvas, mas eu gostaria de aproveitar esses momentos para nós falarmos um pouco a respeito do texto que nós lemos da palavra do Senhor. E um versículo, ou a parte de um versículo, que me chamou bem a atenção, foi a parte B do versículo 1. Vejamos aqui o que Jesus Cristo diz a respeito dele próprio. O versículo todo ele diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, irmãos, a parte que nós podemos destacar é essa aqui: amou-os até ao fim. Amou-os está no plural, ou seja, aqui ele tinha 12 apóstolos, porém, um deles, ele mesmo amando, mas ele não era amado. E o que nós queremos mostrar, irmãos, que esse amor aqui é um amor diferente. É o grau mais alto da palavra amor do que é o amor. É o grau mais alto. E somente Jesus teve essa condição. Ele não somente disse, ele não somente ensinou, mas ele mesmo, ele manifestou, ele provou categoricamente que ele amou até o fim. E esse amor dele é diferente. Primeiro, esse amor não existe, não faz acepção de pessoas. E esse amor, quando ele alcança uma pessoa, aquela pessoa, ela se torna contagiada por aquele amor. E nós gostaríamos de aproveitar alguns momentos para a gente aprender de algumas pessoas, né, que foram contagiadas com esse amor. Nós poderíamos aqui, né, usar
os apóstolos, né, que na época em que eles assumiram a responsabilidade, a missão de transmitir a palavra do Senhor, de pregar o Evangelho, eles não fizeram condicionados a receber elogios ou serem, vamos assim dizer, remunerados por aquilo que eles faziam, mesmo sabendo que era um direito deles. Mas eles não fizeram com base nesse critério ou nessa condição. O amor de Jesus para com eles foi um amor tão intenso, foi um amor tão amplo, foi um amor tão singular, tão profundo, que eles se tornaram testemunhas oculares de Jesus Cristo, não, digamos assim, preocupados com as ameaças, né, com as perseguições, porque quanto mais eles eram perseguidos, mais eles anunciavam o Evangelho. Ali nos capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar que naquele momento, quando os apóstolos estavam presos e saíram, foi Pedro e João, foi anunciado ou foi dada uma ordem a eles que eles não falassem mais de Jesus Cristo, mas o amor que Jesus Cristo amou em relação a eles foi um amor tão pleno, tão completo, que contagiou ele de tal forma que nada, absolutamente nada, era motivo de desânimo, de retroceder, mas pelo contrário, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se sentiam impulsionados a anunciar o Evangelho. E naquele momento que dado uma ordem para que eles não falassem mais o nome de Jesus, naquele momento eles disseram: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens, porque o amor que alcançou eles não era um amor, vamos assim dizer, um amor condicionado a uma vantagem, vamos assim dizer, uma vantagem material, mas era um amor condicionado, certo, à alma, à salvação de suas almas. E aqui nós podemos observar, irmãos, que esses apóstolos, eles foram contagiados pelo amor de Jesus Cristo, de tal ponto que a gente pode observar aqui nos versículos 34 e 35 do capítulo 13, que diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amado, ou se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus Cristo, ele está colocando aqui uma condição para que o mundo entendesse que eles foram amados por Cristo, né? A manifestação ou a evidência desse amor estava condicionada no amor de uns para com os outros. É tanto que ele diz que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, assim como Jesus amou eles foram, como eu já falei, contagiados com esse amor de Jesus Cristo, de uma forma tão profunda, de uma forma tão bonita, que agora o próprio Cristo diz a eles que nisto conhecerão todos, ou seja, o mundo vai conhecer vocês, e vocês todos que sois meus discípulos. Então, veja uma coisa interessante.
Todos querem que as pessoas saibam que são discípulos de Cristo, mas nem todos manifestam o amor de uns para com os outros. Por quê? Como é que você quer ser discípulo de Cristo se você ainda não foi contagiado com esse amor? Então esse amor, ele contagia de uma forma tão profunda que ninguém consegue se livrar dele. Vamos aqui analisar um dos apóstolos, dos últimos apóstolos, né? O apóstolo Paulo. Esse apóstolo foi contagiado de uma forma tão profunda, né? Que ele escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: capítulo 12 de Romanos, versículos 9 e 10. Assim como Paulo tinha a noção do que era o amor verdadeiro, ele também passa para a igreja, ele ensina a igreja o que era o amor verdadeiro. E aqui ele está dizendo, nos versículos 9 e 10 da sua carta aos Romanos, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, quando existe um amor verdadeiro, certo? O amor que vem do alto, o amor que vem do céu, o amor que vem de Deus, o amor daquele que realmente está em Cristo, esse amor, ele tira todas as divisões. Esse amor não ensina o homem a fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque se ele provou do amor de Cristo, o amor de Cristo na vida dele vai fazer com que tudo na vida não seja importante o tanto quanto ele cumprir o que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque o cumprimento da palavra de Deus na vida do cristão é uma forma dele expressar a caminhada, sabe? A jornada em direção ao céu. E ele sabe que nessa jornada, há uma cruz, e essa cruz ninguém irá suportá-la se não amar, se não tiver contagiado ou contaminado com esse amor. Por quê? Paulo, ele está deixando bem claro: o amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade. Não adianta você dizer que ama da boca para fora. O amor que agrada a Deus é aquele amor que sai do fundo do coração. E quando isso acontece, o homem, ele torna-se uma pessoa totalmente subordinada aos ensinamentos da palavra de Deus. Então ele vai amar, porque caso contrário, ele torna-se um hipócrita. Ele está falando e muitas vezes até agradando alguém, mas ele nem a si mesmo ele está agradando, porque ele está falando que ama, mas é um amor falso, é um amor condicionado a receber elogios ou aplausos de alguém, mas diante de Deus é só reprovação. Outra coisa, o apóstolo Paulo, dando sequência, ele não só escreveu em se tratando do amor para a igreja de Roma, ele também escreveu com muita sabedoria, né, com muita clareza, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 8, ele também fala do amor. Ele diz como é o amor. E aqui ele está dizendo o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes,
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui a importância do amor. Porque o amor, irmãos, é uma coisa subjetiva, vamos assim dizer. Não adianta você expressar o amor se você não colocar em prática em um momento de uma necessidade, em um momento de uma precisão, em um momento de você compartilhar, você sentir a necessidade dos outros. Como é que você vai sentir a necessidade dos outros se não existe o verdadeiro amor? Se não existe o verdadeiro amor, ninguém pode enganar Deus. Deus conhece o coração de cada um de nós muito melhor do que nós, porque Ele sabe quando a gente fala que ama de verdade. E Ele sabe antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Continuando a respeito de Paulo, a respeito do que ele ensinou, em razão dele ter sido contagiado com esse amor que foi Jesus que o contagiou, ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: completai a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, a igreja, ela não pode, por hipótese alguma, estar dividida. Uma igreja que não manifesta a união, o amor, sabe, a paz, a tranquilidade, essa igreja, ela não pode ser considerada como igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela ama, há um amor fraternal. O amor fraternal é o amor entre os irmãos, pessoas que vêm lá de fora, pensamento diferente, atitude diferente, gosto diferente, opiniões diferentes, porém, quando chega na presença de Cristo, quando chega na igreja de Cristo, tudo isso desaparece, mas o amor que contagia, né, a igreja, ela une. Então essa igreja, ela passa a ter o mesmo amor, a pensar da forma como Paulo pensou, da forma como João pensou, da forma como todos os apóstolos pensaram e viveram, porque eles sabiam que a falta do amor verdadeiro não os levaria a lugar nenhum na presença de Deus. Continuando, nós vamos observar uma coisa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Pedro também foi contagiado com esse amor. E ele diz o seguinte na sua primeira carta, 1:22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Vamos aqui entender uma coisa. Veja bem, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido,
amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Por que devemos amar ardentemente? Aí ele conclui o versículo 23. Pois fostes regenerados, não de cimento corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmãos, não existe um verdadeiro amor se não tiver uma obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera o amor fraternal. A palavra de Deus, ela gera na vida do homem a obediência. A palavra de Deus, ela transforma uma pessoa ignorante em uma pessoa humilde. A palavra de Deus transforma uma pessoa sem esperança, transforma uma pessoa com a esperança de vida eterna. Por quê? Porque ela tem poder para fazer tudo isso. Dando sequência, estamos já terminando, o que a palavra de Deus nos diz? Primeira carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 7 e 8, o apóstolo Pedro, ele continua. Será que o apóstolo Pedro tinha alguma experiência para falar a respeito do amor? Com certeza, com certeza. Capítulo 1 da sua segunda carta, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, irmãos, vejam, o apóstolo Pedro, lendo o versículo 7, ele fala de uma coisa que completa esse versículo que eu li. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então, primeiro, veja, vem a piedade. Segundo, a fraternidade. Posteriormente, a fraternidade, o amor. Irmãos, a fraternidade é a igreja composta de pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes nunca se viram antes. No entanto, quando essas pessoas se unem, elas passam a fazer parte de uma família, e essa família, ela tem como objetivo, tem como alvo principal o amor, que é exatamente a última parte do versículo 7. Aí Pedro diz: por que deve haver esse amor? Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como é que a igreja quer conhecer Jesus Cristo se a igreja não aprende o que é amar? Há uma necessidade, há um dever, não obrigação. Nada de Deus é feito nos empurrões, à força ou de forma obrigada. Porém, quando ele fala aqui, ele está falando, certo? Que uma pessoa, se ela não tiver piedade, a piedade produz na vida de uma pessoa a fraternidade. A fraternidade, por sua vez, produz o amor. E esse amor, ele existindo, ele vai aumentar na vida do crente o conhecimento de Jesus Cristo. Então, na medida que nós vamos conhecendo a Jesus Cristo, nós vamos entender o quanto ele nos amou, que a própria palavra dele diz que ele nos amou até o fim, ou seja, um amor inigualável, um amor incomparável, um amor já visto no ser humano. Porém, pela sua graça e misericórdia,
nós fomos alcançados por esse amor. Por isso, para concluirmos, Paulo diz que não há, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, Paulo diz que não há escapatória para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus, pela sua graça e misericórdia, faça com que nós sejamos mais e mais desejosos de sermos mais e mais contagiados com esse amor. E não somente o amor da boca para fora, mas o amor de fato e de verdade, porque é isso que Deus quer ver na sua igreja. A igreja que ama, a igreja que respeita, a igreja que se compadece, a igreja que pratica a palavra de Deus e, como nós vimos, amando uns aos outros. Por quê? Porque é o amor que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe abundantemente.